Amigo, amiga, é com grande prazer que estamos aqui com o programa Encontros com a Vida pela GRTV. Mais uma vez recebendo o nosso amigo, professor Rossano Sobrinho. Eu sou Marcelo Souza, para estarmos esclarecendo alguns temas à luz da doutrina espírita. Rossano, muito bem-vindo. Queria que você deixasse a mensagem inicial para os nossos telespectadores. É sempre uma alegria, queridos amigos, esse encontro semanal na GRTV, no programa Encontros com a Vida, quando fazemos uma pausa nas atividades da semana para refletirmos à luz do conhecimento espírita. Participe conosco, envie sempre sua sugestão, sua pergunta, para que possamos crescer juntos com esses conhecimentos que têm iluminado nossas vidas, nosso coração, nosso comportamento. Então é uma alegria, Marcelo, estarmos aqui sempre conversando um pouco sobre a doutrina espírita. Muito bem. Antes de começarmos a responder as perguntas dos nossos telespectadores, hoje o programa vai ser muito voltado a responder perguntas e também falar dessa data tão importante que é do Dia das Mães. Queria divulgar o site da GRTV para aqueles que querem enviar alguma pergunta, esclarecimentos, www.gazetaonline.jor.br. E queria que você falasse um pouco sobre o blog. Sim. Agora nós temos também um blog que é www.grupoiluminar.blogspot.com. Esse blog, Grupo Iluminar, vai reunir todas as nossas atividades. O programa Encontros com a Vida, o Clube do Livro, a agenda de palestras, mensagens, livros. Então é um ponto na internet também para acompanhar as nossas atividades doutrinárias, à disposição aí para todos os companheiros que têm acompanhado o programa Encontros com a Vida e também as palestras nossas em Minas, Espírito Santo, onde temos viajado, sempre os companheiros querem um ponto de referência na internet. Então você pode acompanhar pelo site da GRTV o nosso programa e através do blog todas as demais atividades, inclusive clicando lá em seguidor para acompanhar o blog periodicamente. Inclusive, eu sugiro aos telespectadores que visitem o blog e o ACC, é muito bom realmente, nos esclarece muito e muitas mensagens. Em 2 semanas, mais de 1000 visualizações, pessoas que entraram, deixaram comentários, então é muito interessante. Eu só vou repetir aqui, www.grupoiluminar.blogspot.com. Depois nós vamos pedir o Vitor para colocar na tela também o blog direitinho, porque aí ajuda. Muito bem. Antes de começarmos a atender o nosso telespectador, eu queria falar um pouco na agenda do Rossano Sobrinho. Dia 11/5, hoje, Centro Espírita Amor em Jesus, de Iguaçuí. Dia 13/5, Centro Espírita João Evangelista de 12 do Rio Preto, no Espírito Santo. Dia 26/5, Bienal do Livro de Belo Horizonte. Dia 11/6, Centro Espírita Ismael Gomes Braga, de Carangola, Minas Gerais. 20, 21 e 22 de julho, palestra e seminário em Vitória, Espírito Santo. 28/7, Semana Espírita de Iguaçuí, Espírito Santo. 26/8, Ponciúncula, Estado do Rio de Janeiro. Rossano, você está virando capixaba. Muita atividade, eu estive em Vitória recentemente, os companheiros gostaram. Essa semana um novo convite para em julho, período de férias, voltar a Vitória e ficar mais 3 dias lá. Não, vamos sim, não tem problema não. É muito interessante que a gente está recebendo essa luz da doutrina espírita tão maravilhosa, que eu fico tirando proveito pela minha pessoa. Fico doido que chega sexta-feira para estar nesse bate-bola e os capixabas estão pensando mesmo. Na verdade, Jesus deu a receita. Onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei. Toda vez que nós nos reunimos para falar do bem, da luz, do Evangelho do Cristo, Ele está presente. Então é a luz dele que nos ilumina. Por isso que a gente aguarda sempre esses momentos com uma expectativa muito agradável, porque nós estamos nos iluminando, refletindo a mensagem espírita. Muito bem. Agora, atendendo aos telespectadores, em uma questão, na questão 208 do Livro dos Espíritos, que está escrito: o espírito dos pais tem a missão de desenvolver a dos filhos pela educação. Isso é para ele uma tarefa. Se ele falhar, será culpado? Pois é, Dia das Mães chegando,
E com essa questão, a gente pode refletir muito sobre a missão dos pais e, particularmente hoje, refletir sobre a missão das mães. Um bispo católico escreveu certa feita uma prece dizendo o seguinte: Senhor, dai-me verdadeiras mães, que eu transformarei o mundo. Marcelo, a maternidade é das mais sagradas missões que um ser humano pode assumir na Terra. Primeiro que 9 meses de gravidez é o maior transe mediúnico que um ser humano pode passar. Porque durante 9 meses, o psiquismo da mãe está vinculado ao psiquismo do filho. E há fenômenos muito curiosos. Às vezes, durante a gravidez, a mãe amplia a sua ternura pelo parceiro, no caso, pelo esposo. E ela não consegue compreender porque está amando tanto, mais ainda o próprio esposo. Na verdade, é o amor do filho, que normalmente um familiar de outros tempos, de outras vidas, profundamente vinculado ao pai, retornando ao clã familiar através da reencarnação. Mas acontece também diferente, de num período da gravidez, a mãe tomar uma verdadeira aversão pelo marido e não consegue compreender porque durante a gravidez está tendo aquele problema, vamos dizer, vibratório, energético, magnético, né? Na verdade, pode ser alguém que está retornando, que tem um problema com o esposo, no caso, seu futuro pai. E que a misericórdia divina permite que aquele inimigo do passado retorne através da reencarnação para se harmonizar com o pai. E a mãe, captando o psiquismo da própria criança, do espírito inimigo do passado do pai, ela pode projetar sobre o marido essa aversão. Então, mas é a oportunidade dela, desde já, começar a enviar mensagens psíquicas, porque nós sabemos hoje que a criança é educada desde o ventre. E uma grande educadora italiana, Montessori, diz que perguntaram quando que uma criança deve começar a ser educada. Ela disse 20 anos antes de nascer. Mas como? Educando as mães, educando os pais. Então, na verdade, é um processo maravilhoso, porque a família, meus irmãos, é esse laboratório de almas. Nós nos reunimos ali para podar as arestas, para desenvolver as potências do coração, a habilidade, a faculdade de amar. Então, num clã doméstico, familiar, temos amigos e temos inimigos, que a bênção do esquecimento permite que se reúnam ali numa mesma família para evoluir e desenvolver o amor. A responsabilidade dos pais é muito grande. Nós, nossos filhos, como escreveu Khalil Gibran, grande poeta árabe, ele disse: vossos filhos não são vossos filhos, eles são filhos da vida por ela mesma. Eles vêm por vós, mas não são vossos. São espíritos. Precisamos urgentemente compreender que nossos filhos são espíritos, necessitando de orientação e de educação espiritual. É muito interessante que tem pai que diz assim: depois que crescer meu filho escolhe a religião. Mas os pais escolhem as melhores roupas, as melhores escolas, até os amigos. Por que não vai escolher desde cedo a orientação espiritual para a criança? As primeiras vacinas não são tomadas em tenridade? Então, por que não, desde cedo, se você é católico, evangélico, espírita, seja qual for a religião, trazer o filho para as diretrizes espirituais, aquilo que você considera, aqueles valores morais? Nós, espíritas, temos a prática do evangelho no lar. Uma vez por semana a gente para fazer um culto doméstico. Então eu tenho 2 filhos e no momento do evangelho no lar, minha menina tem 7 anos, ela participa conosco. Hoje ela já senta, faz uma leitura, faz a prece inicial. Quando menorzinha, ela ficava debaixo da mesa, mas ela ficava por ali, ouvindo a mensagem do evangelho. É hora de desligar a televisão, de parar de ligar o telefone e concentrar e receber ali Jesus no lar. A gente tem tempo para o futebol, a gente tem tempo para papo com os amigos, para sair para as festas, para a pescaria, e a gente não tem tempo, 20 minutos, meia hora, para reunir em torno do evangelho. Então, esses seres que nós temos acolhido na condição de filhos são de responsabilidade nossa. Depois dos 18 anos, na maioridade, eles vão seguir o caminho, vão voar do ninho.
Mas nós, por que que o ser humano é o animal que tem o período maior na infância? Porque esse período da infância é para que o ser possa receber o máximo de informação dos pais, orientação moral. Depois, na adolescência, o espírito começa a se apresentar como ele de fato é. Aí acaba aquela doçura, às vezes, aquela inocência, e ele começa a se apresentar. Mas aí ele vai trazer o bojo cultural que ele trouxe de outras experiências, mas ele já recebeu muitas orientações felizes e edificantes e vai formar a nova personalidade. Esse é o processo de educação. Até os 9 anos a criança está bebendo tudo que os pais estão passando. E a mídia, os amigos. Então, muita atenção. É uma responsabilidade muito grave receber os espíritos que são filhos de Deus na condição provisória de filhos nossos. Ainda estendendo um pouco essa pergunta, muito interessante, por sinal, quando fala dessas amarras do passado, quando esse espírito está para chegar em um determinado lar, com toda uma missão programada, traçada, já tive a oportunidade de presenciar aqueles que vêm trazer luz e aqueles que vêm trazer a desarmonia. Essa desarmonia dentro da ciência é encarada como a depressão pós-parto? Pode ser. A depressão pós-parto, ela tem vários elementos aí, né? Elementos orgânicos da mãe, energéticos também, mas a depressão tem sempre esse ingrediente espiritual. Então, a pessoa que passa por um quadro dessa natureza, a mulher que passa por isso, deve buscar orientação médica, mas paralelamente o recurso magnético do passe, da oração. Se frequenta alguma religião, estar ali se reabastecendo para que consiga se reerguer. Então, há elementos eminentemente orgânicos e há elementos espirituais, tanto do próprio espírito, da própria mulher, quanto de influências negativas que podem, naquele momento de fragilidade da mulher, prejudicá-la. Lembre-se que, quando se fala da questão orgânica, o gênero feminino passa por uma mutação no seu corpo. Mutação hormonal, etc. Então, é esse conjunto de fatores. Por isso, o acompanhamento integral, o acompanhamento médico, psicológico e espiritual. Perfeito. Na questão B, na questão 582, também do Livro dos Espíritos, lemos: igualmente que este dever implica, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. É porque o pai da psicanálise, Sigmund Freud, disse: o menino é pai do homem. O que isso significa? O que nós vivenciamos na infância é o que nós viveremos depois na idade adulta. Um trauma vivenciado na infância pode nos acompanhar ao longo de toda uma vida. Então, nós somos responsáveis pelo futuro desses espíritos que reencarnam na condição de nossos filhos. Nós estamos ali assumindo um compromisso com a espiritualidade superior. Muitas vezes, antes de reencarnarmos, já aceitamos receber esses espíritos na condição de filhos. De repente, o inimigo do passado, que nós temos condição de recebê-lo, de nos reharmonizarmos com ele, nós podemos fazer um acordo no mundo espiritual, sob a orientação de espíritos mais esclarecidos, e dizer: não, eu vou receber, vou ter 3 filhos, 2 serão espíritos afins, amigos, com quem nós vamos ter uma sintonia fantástica. Mais um é esse companheiro a quem eu feri, e que agora eu vou ter a abençoada oportunidade de ajudá-lo, de servi-lo, de reparar, né? De acolhê-lo, de aprender a amá-lo. Né? São as manifestações da misericórdia divina. Então, o futuro começa hoje. Nós somos arquitetos do nosso futuro. Então, é uma grande responsabilidade a forma como orientamos nossos filhos. Eu penso, Marcelo, que nós temos abandonado muito os nossos lares. Nossas crianças estão crescendo sob os cuidados de babás, da televisão, até da internet. Nós precisamos urgentemente nos reconectarmos com os nossos filhos. Até em nossa cidade, há pouco tempo, houve uma campanha e colocaram assim: adote o seu filho antes que um traficante o adote. Nós essa semana mesmo, eu sei que o tempo está terminando, mas
Essa semana, conversando com um aluno meu, eu disse, você não falou com seu pai que eu dou aula para você, porque eu sou muito amigo do pai dele? Ele disse, não. Eu falei, puxa vida, rapaz, eu não vejo meu pai. Quando eu levanto, ele está dormindo. Quando eu chego, ele está para o trabalho. Quando ele chega, eu estou dormindo. Mas vocês não se encontram? Não. Eu falei, puxa vida, mas não faz falta? Não sei, não. Eu pensei, que vida é essa? Que vida é essa? Para o mundo, para que a gente possa buscar as essências. E a essência da vida, para nós, começa ali na família. É muito interessante, eu sei que o tempo está se esgotando, esse primeiro bloco, e nós trabalhamos com uma faixa etária muito complexa, né? 6ª série, 5º ano e etc. Essa semana eu tive a oportunidade de colocar uma frase: "Sejas crianças grandes para que no futuro sejam homens pequenos". Então eu quis dizer essa frase para eles, porque o pai e a mãe dando um duro danado para eles estarem estudando, tendo toda a oportunidade possível, e muitos brincando, né? Não querem nada, e sendo criado, como você vos disse, pelo mundo, pela internet, criado pela televisão e etc, etc. Aí quando eu coloquei essa frase no quadro, isso chocou alguns, né? No futuro, tornar-se homens pequenos, e é a maioria. Então eu gostei muito dessa frase, acho que vem a calhar, totalmente, né? Vem concluir essa parte aí do programa, e no próximo bloco voltaremos com mais perguntas.